Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 5 de maio. Estivemos fora de casa e fora da França, caminhando na nossa caminhada anual no Caminho de Compostela, conhecido como Caminho do Norte, ou seja, no litoral norte da Espanha. E nós caminhamos e meditamos e oramos todos os dias. Tínhamos 2 meditações da palavra, não fui o único a estar trazendo essas meditações. Nós temos 2 irmãs e um pastor convidado que veio caminhar com a gente, que também compartilharam meditações pela manhã e meditações à noite, depois do jantar, no albergue onde ficávamos. Todo esse tempo foi acompanhado de oração pela igreja na França, pela igreja de um modo geral, pelas famílias, pelos nossos filhos e netos, porque há muito perigo neste mundo. Os nossos filhos enfrentam muitos perigos neste mundo, né? O mundo sempre foi tenebroso e sempre esteve no maligno, mas o Senhor é aquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Para as minhas meditações neste período no Caminho de Compostela, eu escolhi alguns personagens que não são muito conhecidos ou que não são muito citados no capítulo 11 do livro de Hebreus. E também meditamos no capítulo 12, que na verdade é o mesmo texto. O capítulo 11, verso 4 diz o seguinte: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o que ofereceu o seu irmão Caim. E é por isso que ele foi então que ele é declarado justo. Pela sua fé é que ele foi declarado justo. Deus aprove a Deus aceitar a oferta de Caim. Esta oferta continua falando até hoje. Olha que interessante. Por que será que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não o de Caim? Muitos vão fazer a pergunta seguinte: será que Deus não gosta dos vegetarianos? Será que Deus só aceita sacrifício carnívoro? Só aceita sacrifício de animais? O que a gente vê claro neste texto é que o sacrifício de Abel é excelente. E a palavra excelente é uma palavra-chave no livro de Hebreus. Cristo é excelente, o seu sacrifício é excelente. Aqui, o sacrifício que Abel ofereceu é excelente. Por que ele é excelente? Ele é excelente porque ele faz parte ele entra na economia divina. Ou seja, Abel, pela fé, claro, entendeu como funcionam as coisas espirituais. Neste mesmo livro de Hebreus está escrito que, a não ser que o sangue seja derramado, não há perdão de pecados. O pecado não pode ser perdoado a não ser que o sangue seja derramado. Em Romanos capítulo 6, verso 23, está escrito: o salário do pecado é a morte. E Deus mesmo disse no livro de Gênesis, antes que o homem pecasse, a alma que pecar é aquela que vai morrer. Quando alguém peca, essa pessoa morre. Quando o homem comeu do fruto proibido, ele morreu. E agora a gente percebe na Bíblia, em toda a Bíblia, que o sacrifício se torna extremamente importante. Inclusive, Pedro nos diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Noé ofereceu sacrifícios, Abraão também. E com Moisés e com a lei de Moisés, com a instituição da lei de Moisés, os sacrifícios se tornaram diários no tabernáculo primeiro e depois no templo. Por que tanto sacrifício? E Cristo, ele mesmo, é apontado então como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi imolado. O Abel, pela fé, entende como funciona a economia divina. Então ele oferece, não é só porque ele é um pastor de ovelhas, que ele era pastor de ovelha, que ele ofereceu. Nem todo mundo que oferecia sacrifícios na Bíblia era pastor de ovelhas. Ele foi justificado, ou seja, ele andou por este caminho de justiça. Deus é o único que pode nos justificar. O homem não pode se justificar ele mesmo. A gente tenta, através do nosso esforço, através da religião. Mas está escrito que é pela graça que nós somos salvos. É pela graça que Deus nos justifica. Abel entendeu pela fé que ele tinha que oferecer um sacrifício de animal. O sangue teria que ser derramado. O que a gente aprende com a história de Abel? A gente aprende uma coisa extremamente importante, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é esta chave que Deus nos dá para entrarmos pela porta do reino de Deus.
ia falar royaume de Dieu em francês, no reino de Deus. Ou seja, sem esta fé você não pode andar com Deus, você não pode ser justificado. Agora, se não vem de você, se é um presente de Deus, um dom de Deus, você só precisa aceitar. Presente você aceita e depois você agradece e diz obrigado, merci beaucoup, thank you very much, muitas gracias. É tudo que você tem que fazer. O Abel recebeu pela fé este presente e ele ofereceu um sacrifício profético. É o que o texto está dizendo. O sacrifício ainda fala. Ou seja, na verdade, a fé dele ainda continua falando para a gente hoje. E a gente entende uma coisa extremamente importante. Precisamos confiar naquele que já se ofereceu pelos nossos pecados. Acabamos de comemorar a Páscoa e na Páscoa a gente comemora a morte e a ressurreição de Jesus. Percebe a importância de termos fé, não fé em qualquer pessoa, não fé em qualquer coisa, fé naquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que lição importante que o Abel nos ensina. Ele nos ensina que porque pela fé nós entramos no projeto e na economia de Deus, ou seja, na justiça de Deus. Que Deus te abençoe.